Se você não acredita em fantasmas, mas ainda sente aquele arrepio com filmes de terror, então você vai querer ouvir a história real por trás de O Exorcismo de Emily Rose. Este filme já começa pesado. Emily, uma estudante universitária, começa a ter convulsões violentas, visões aterrorizantes e um comportamento que está longe de ser normal. É o paraíso dos fãs de terror, ou talvez o inferno. Mas aqui está o verdadeiro choque. A história de Emily foi inspirada em um caso real. A história de Anneliese Michel, uma jovem alemã na década de 1970, passou por mais de 60 sessões de exorcismo. 60. A condição dela era tão grave que nem a medicina nem as orações conseguiam ajudar. E, tragicamente, Anneliese morreu durante o processo. Tudo isso aconteceu em 1976. Nem faz 50 anos. O caso explodiu, envolvendo a igreja, os tribunais e a atenção do mundo inteiro. De repente, não era apenas uma questão de fé. Era um escândalo legal. E o filme? Ele não economizou nos detalhes. Os cineastas usaram fatos da vida real, fitas dos exorcismos verdadeiros, transcrições do tribunal e até a atmosfera assustadora que cercava o caso. Então, da próxima vez que você assistir O Exorcismo de Emily Rose, lembre-se, às vezes a vida real é muito mais assustadora do que qualquer coisa que Hollywood possa inventar. E depois de saber o que realmente aconteceu, boa sorte para ter uma noite de sono tranquila. Você sabia que o lendário Leatherface foi inspirado em uma pessoa real? Sim, o filme é inspirado, ainda que de forma livre, no caso do serial killer Ed Gein. Esse cara vivia em um lugar isolado, exumava cadáveres e fazia móveis e roupas com pele humana. Sim, você ouviu certo. P-E-L-E, humana. Ele também inspirou outros personagens famosos como Norman Bates, de Psicose, e Buffalo Bill, de O Silêncio dos Inocentes. O filme exagera nos detalhes, claro, mas a origem disso tudo é tão macabra quanto a ficção. Se a casa dos seus sonhos tem um passado sombrio, você está vivendo uma história de terror. Se seus vizinhos cochicham, você provavelmente está em Amityville. E se você ouve vozes nas paredes, bem, você está definitivamente encrencado. Em 1975, a família Lutz se mudou para uma casa bonita em Amityville, Nova York. Só que esta tinha uma reputação brutal. Apenas um ano antes, 6 membros da família DeFeo foram assassinados lá dentro pelo próprio filho. Diziam que o lugar era amaldiçoado. E os Lutz? Eles só aguentaram 28 dias. Eles alegaram que foram atormentados por forças malignas, pontos frios, cheiros estranhos, figuras fantasmagóricas e vozes na noite. Até as paredes pareciam sangrar. A história deles era tão arrepiante que virou um livro campeão de vendas. E depois o clássico cult de 1979, o filme Horror em Amityville. Mas é aqui que a coisa fica cabeluda. Alguns dizem que foi tudo uma farsa. Repórteres, investigadores, até vizinhos duvidaram das alegações dos Lutz, sugerindo que era um golpe de publicidade. Mas outros juram que a assombração foi real. Especialistas em fenômenos paranormais, caça-fantasmas e fãs de terror tentaram provar o que realmente aconteceu por trás daquelas janelas infames. Seja você um cético ou um crente, uma coisa é certa. A casa de Amityville ainda está de pé, ainda misteriosa, e ainda atraindo aventureiros do mundo todo. Então, da próxima vez que você assistir ao filme, lembre-se, alguns pesadelos começam com crimes reais. Por que 70% dos fãs de terror dizem que baseado em fatos reais, torna os filmes ainda mais assustadores? O Ritual é um desses filmes. E acredite, não é a típica história de exorcismo. Lançado em 2011, O Ritual acompanha um seminarista cético enviado ao Vaticano, não para fazer turismo, mas para estudar exorcismos de verdade. Lá, ele conhece um padre que não apenas fala sobre o mal, ele o enfrenta, de perto e pessoalmente. Mas quando as coisas ficam mais estranhas do que qualquer livro didático poderia explicar,
a linha entre a fé e o medo começa a se confundir. O que torna esse filme ainda mais arrepiante, ele é inspirado em fatos reais, baseado no livro de um jornalista, que testemunhou exorcismos reais, autorizados pela igreja. E segundo ele, nem mesmo o Vaticano consegue explicar tudo o que ele viu. Então, se você está procurando um terror que atinge de forma perturbadoramente próxima da realidade, o Ritual cumpre o prometido. Menos sustos repentinos, mais um pavor crescente, porque às vezes, as histórias mais assustadoras estão enraizadas na realidade. Você é corajoso o suficiente para assistir com as luzes apagadas? Se você é fã de True Crime e busca um arrepio de verdade, precisa conhecer a história aterrorizante por trás de Wolf Creek. Wolf Creek não é só um filme de terror slasher. Ele é baseado em crimes reais que abalaram a Austrália. Nos anos 90, Ivan Milat rondava as estradas isoladas, mirando jovens mochileiros. Ele ganhava a confiança deles, oferecia uma carona e depois os levava para o meio do mato, onde o verdadeiro horror começava. O filme segue um grupo de amigos que fica preso no Outback, sendo caçado por um assassino sádico inspirado no legado macabro de Milat. Quem assiste Wolf Creek diz que nunca mais pega a estrada à noite. É um lembrete arrepiante de que, às vezes, a realidade é mais assustadora que a ficção. E os lugares mais bonitos podem esconder os segredos mais sombrios. Então, da próxima vez que for planejar uma aventura, lembre-se, confie no seu instinto e nunca ignore os sinais de alerta. Fiquem seguros por aí, fãs de True Crime. E aí? Depois de tudo isso, você ainda acha que o terror tá só na tela? Às vezes, os filmes mais assustadores são aqueles que só mudaram os nomes, porque os acontecimentos foram reais. Às vezes, a única diferença entre um roteiro de terror e uma reportagem policial é o final feliz que a ficção inventa pra gente dormir em paz. Se curtiu esse vídeo, já deixa o like sombrio, se inscreve no canal Além do Frame e me conta nos comentários. Qual desses filmes te deu mais medo depois de saber que foi real? A gente se vê no próximo vídeo. Ou talvez você veja primeiro.